Você sabia que as empresas podem te ajudar a conseguir a sua documentação mais rápida em Portugal, mesmo você sendo um recém-chegado? Eu vou te explicar tudo sobre como é que isso pode acontecer. Mas antes, não esquece de se inscrever e de dar o like e compartilhar esse vídeo. Muito obrigada. Muitas pessoas me perguntam sobre o tipo de empregos que elas vão conseguir em Portugal. E deixa eu já te dar um banho de água fria. Se você tem um curso superior no Brasil, como por exemplo advogado, engenheiro civil, e está trabalhando há muitos anos nessa profissão, e aí você acha que você vai chegar em Portugal, vai mandar o seu currículo, vai conseguir uma entrevista numa empresa, vai conseguir um contrato estilo CLT, vai trabalhar das 9 às 6 num ar-condicionado, sentadinho num escritório e ganhar de 3 a 4 salários mínimos. Então, meu amigo, Portugal não é para você. O que eu costumo falar para as pessoas que me perguntam é que você tem que ir para Portugal com a mente aberta em relação a trabalho e a emprego, porque muitas coisas são diferentes. O nível de exigência na mesma profissão, ele é muito diferente nos mesmos países, principalmente por causa das línguas que a gente tem que dominar mais na Europa. Por exemplo, para trabalhar num atendimento ao público, num cargo de recepcionista, em Portugal você precisa entender muito bem o português. E aí você até pode me dizer: ah, Grace, mas a gente também fala português, né? Português de Portugal, português do Brasil é a mesma coisa. Não, não é. O sotaque é diferente, as expressões são diferentes, coisas que se falam em Portugal e não se falam no Brasil e vice-versa. A maneira de se falar, a maneira de estar, a maneira de tratar principalmente é muito diferente e é muito chato você ficar perguntando o tempo inteiro o que a pessoa tá falando, que geralmente acontece com os brasileiros que chegam em Portugal. Tirando que também eles pedem para esse cargo para a pessoa saber pelo menos, no mínimo, mais um idioma, que é o inglês. E muitas vezes eles ainda exigem espanhol, francês, alemão, várias outras línguas também. O que eu quero dizer é que é importante você entender que logo no início você tem que ganhar antes a confiança das empresas portuguesas. Porque as leis, elas também são muito diferentes. Para você ficar como um advogado em Portugal é muito diferente de ficar como um advogado no Brasil. E isso é normal, porque quando você chega num país novo, você não sabe as leis, você não sabe como é que as coisas funcionam naquele país. E no início você nem sabe se você vai conseguir lidar com aquilo tudo e se você vai se adaptar realmente à nova realidade. E isso com certeza reflete na maneira de você conseguir o seu primeiro emprego em Portugal. Ou seja, quanto mais exigente for o cargo, mais bem preparadas vão ser as pessoas que vão concorrer a ele. Grace, por que você tá falando isso? Porque fica muito mais fácil se você conseguir um emprego menos exigente, ou seja, um pouco mais braçal, pelo menos ali no início. Então vem comigo que eu vou te explicar qual é o esquema de você conseguir evoluir de maneira rápida em Portugal. Você vai começar por baixo, fazendo ali um trabalho um pouco mais braçal, que geralmente é o trabalho que as outras pessoas elas não querem fazer, e você vai ter condições de evoluir dentro daquela empresa, mesmo em outros cargos. Você consegue sim e não demora muito tempo. Se você for bom, você vai conseguir evoluir sim dentro da empresa que vai te contratar em primeiro lugar. Porém, o foco é você conseguir um emprego numa empresa que precisa de uma alta demanda de funcionários para funções que são muito mais gerais, porque daí a própria empresa ela vai tratar para você de todos os documentos e todos os números fiscais e tudo que você vai precisar logo no início, e assim você também vai ter chance de se desenvolver dentro da empresa e conseguir ir subindo de categoria com o passar do tempo. Ou seja, você vai ter que dar aí um passo para trás para depois dar 5 para frente. Se você entrar numa empresa que precisa de uma alta demanda de funcionários, como por exemplo na construção civil, eles tratam muito rapidamente de toda a sua documentação, como por exemplo o NIF, o NIS, segurança social, contrato de trabalho. Muitas vezes eles inclusive te dão um alojamento que é para você, quando for lá na sua entrevista da AIMA, você já ter um lugar para ficar e assim conseguir a sua autorização de residência muito mais rápido. Então, a longo prazo, esse tipo de estratégia acaba valendo muito a pena. Então, eu vou te dar aqui uma lista com as melhores profissões e áreas para você conseguir um emprego rápido e conseguir escalar logo na sua subida em Portugal. Mas antes, não esquece de se inscrever, de deixar o like, e tem um símbolozinho aí no cantinho direito da sua tela, clica nele para você se inscrever rapidinho aí no canal. Também vai ter um link de um e-book aqui na descrição do vídeo que traz tudo o que você precisa saber para se mudar para Portugal e tá bem atualizado, é de 2023 e custa menos de R$25. E não é R$25 por mês não, tá? É R$25 uma vez só, portanto clica aí no link e aproveita. A primeira profissão é o operador de produção ou operador de fábrica, que é aquela pessoa que trabalha em linha
linha de produção, como auxiliar de embalagens ou até mesmo soldadores. Tudo que envolva essa parte da indústria. A segunda é empregado de mesa, o vulgo garçom ou garçonete no Brasil. Acho que esse não precisa de muitas explicações. A terceira é cuidador de idoso. Portugal é um país que tem muito idoso e muitas vezes os filhos não conseguem cuidar dos pais e então acabam colocando eles em lares ou asilos. É uma coisa super comum em Portugal e esses lares e asilos eles precisam sim de muita gente, muita mão de obra para ajudar a cuidar desses idosos, principalmente na parte ali da higiene e da alimentação. Então talvez seja uma boa opção para você. E eles contratam também tanto homens quanto mulheres. Em Portugal não costuma ter muito essa discriminação de essa profissão é mais de mulher e essa é mais de homem. Geralmente você encontra ambos os sexos fazendo todo tipo de trabalho. O quarto é empregado de balcão, que é muito parecido com o empregado de mesa, mas tem ali uma pequena diferença. O empregado de mesa, né, ou seja, o garçom, ele vai na mesa atender as pessoas. O de balcão, ele fica ali atrás do balcão, geralmente preparando as bebidas, café, tirando café, fazendo cappuccino, até mesmo preparando ali alguns lanches rápidos. Muitas vezes ficam também no caixa, quando já é um cargo um pouco mais de confiança, portanto essa também é uma boa profissão. O quinto é profissional de limpeza, e você tem muitas saídas nessa área. Pode ser tanto empregado de uma empresa específica quanto para uma empresa que ela é terceirizada, ou seja, as empresas elas costumam terceirizar o serviço para empresas que são específicas de limpeza, ao invés de contratarem os próprios funcionários de limpeza deles. E você também pode ir de forma autônoma limpar a casa das pessoas e dessa maneira também ganhar um pouco mais, porque você não tem que dividir aí a sua comissão com a empresa. O mínimo que você tira por hora com essa profissão é 5 euros e isso eu acho que já nem existe mais. Geralmente o pessoal tem cobrado aí de 10 a 15 euros por hora. O sexto é auxiliar de cozinha. Eu já trabalhei na cozinha, portanto eu vou falar aqui um pouco da experiência própria também. Você não precisa ter experiência, eu nunca fiz nenhum tipo de curso de culinária e nem nada que se pareça. Deixa eu já avisar que é um ambiente que tem bastante pressão, quem trabalha em cozinha, quem já trabalhou em cozinha sabe. Você basicamente vai ajudar o chefe ali na preparação de algumas coisas que ele precisa. Geralmente é descascando batata, cortando a cebola e até mesmo às vezes empratando os pratos. Portanto, eu sugiro que você tenha aí algum gosto pela cozinha. Se você for cozinheiro no Brasil, essa é uma ótima maneira de começar para você conseguir mostrar o seu potencial. Porque se você for bom, com certeza você vai subir rápido de cargo. Eles precisam muito de pessoas boas nas cozinhas. A comida em Portugal é muito boa e eles são bem exigentes. Portanto, se você for bom, você vai se destacar rápido, acredita em mim. O sétimo é trabalhar como copeiro. Basicamente é a pessoa que trata da louça, lava as vidrarias dos restaurantes e os talheres também. A oitava, e na minha opinião, a que mais precisa de pessoas é a construção civil. E isso é no geral, todas as partes que englobam construção civil estão sempre precisando de muita gente. E quanto mais experiência você adquire, mais rápido você sobe de cargo. E como tem uma variedade muito grande de cargos dentro da mesma empresa, você consegue se destacar e subir e ter um potencial aí para fazer várias coisas e aprender várias coisas diferentes muito mais rápido do que em outros lugares que você não tem isso. Isso eu falo de tudo: eletricista, carpinteiro, marceneiro, pedreiro, todos esses tipos de coisa que englobam fazer uma casa é necessário. A nona são os estafetas, que são os vulgos motoristas, mais especificamente para entregas em empresas. Com a pandemia surgiu todo esse novo mundo de entregas e compras online pela internet e isso tudo. E isso fez crescer bastante a necessidade de pessoas para conseguir levar as mercadorias para os lugares. Mas esse caso que eu tô falando é realmente estafeta para empresas e não Uber Eats ou Uber, nem de iFoods. Não estou falando de motoristas de aplicativo, porque isso é autônomo, daí é outra conversa. Eu tô falando de empresas que precisam que você distribua ali serviços, que você distribua produtos para outras empresas, outras mercadorias. E a décima é repositor de mercadorias, tanto em supermercados quanto em fábricas e lojas grandes, por exemplo, o IKEA, o Leroy Merlin ou Leroy Merlin. Essas lojas grandes, elas precisam sempre de ter pessoas reabastecendo as coisas que as pessoas tiram para comprar. É uma profissão que também não precisa de muita experiência e você também consegue subir aí para cargos de gerência e até mesmo ali alguns cargos de diretoria, caso você seja bom e se destaque na sua profissão. E nos supermercados também acontece muito de um repositor também virar caixa ou ter as duas funções.
Portanto, você acaba aprendendo mais e melhorando aí o seu currículo para no futuro conseguir um emprego melhor. Então, essa foi a lista das 10 melhores profissões e áreas para você começar a sua jornada em Portugal. E eu quero ressaltar que se você está disposto a mudar de país, você realmente tem que entender que a sua realidade toda vai mudar também. Portugal é um lugar que tem um potencial muito grande, você só precisa realmente dessa primeira adaptação para conseguir os seus sonhos. E não esquece que eu vou estar aqui para te ajudar em todas essas batalhas aí que você tá travando. Eu já passei por isso, eu sei muito bem como é que é. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado em alguma coisa. Um beijo e até o próximo.